Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Finalmente, numa noite de sexta-feira, de volta. Até minha audiência aqui das gatinhas que aparecem da rua, só a metade compareceu, a outra parte achou que hoje não tinha podcast, então não apareceu por aqui. Mas estou de volta, então. Hoje, temos 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27, o céu está nublado. 20 km por hora de ventos, com rajadas de 28 km. Previsão de chuva para amanhã de manhã, mas nada muito grande. Vamos ver como é que vai ser esse fim de semana aí de atrações. Mas chegando hoje, então, com esse tema desce. Desce é aquele grito que a gente dá no ônibus pro motorista quando ele não para, né? Ou desce ou vai descer. É mais ou menos essa sensação que eu tô nessa semana por tudo que vem acontecendo, não só no mundo, não apenas aqui no Brasil, não apenas em relação à política, né? Muita coisa rolando. E aí a gente volta, então, nessa sexta-feira com o podcast. Já peço desculpa a quem gostava dos podcasts na sexta-feira pelas sextas em que eu não pude levar ele ao ar. Realmente foi corrido. Vê que hoje eu já entrei atrasada aqui, mas consegui chegar pelo menos próximo das 7 horas para começar. Bom, por que então dá essa sensação de descer desse ônibus, que é essa vida nesse momento atual que está nos envolvendo aí no Brasil e no mundo? Vamos começar pelo mundo. Vamos começar pelo cara que o mundo todo olha, que é o tal do Donald Trump, e o que está rolando nos Estados Unidos. Não sei se as pessoas têm prestado atenção. O clima nos Estados Unidos, em algumas cidades, chega a beirar a guerra civil. Claro que dentro de uma proporção muito própria da democracia americana, mas é protesto de um lado, é contra-protesto do outro, é sopapo pra cá, sopapo pra lá. E olha aí, minha audiência chegou a outra, né? Bom, é sopapo pra lá, sopapo pra cá. E a gente tem visto um clima muito acirrado. A coisa tá ficando realmente complicada. Já se esperava um clima mais ou menos assim com o que se viu na eleição. Uma eleição que dividiu o país, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil em 2014. A gente viu aí quase como se fosse um replay nos Estados Unidos. Mas, na verdade, o que assusta agora é que o pessoal que é racista, assumido, vamos dizer assim, embora esse pessoal diz que não é racista, né? Que eles têm algumas teorias para justificar isso, algumas que eles dizem que tem cunho científico, só na cabeça deles mesmo. Então, os white supremacists, né? Aquele pessoal que diz que existe uma tal de uma supremacia branca, tem ido para as ruas, lembrando muito aquele clima de Ku Klux Klan. Pessoal, alguns com aquela roupa de carrasco branca, outros com as tochas, né? Aquele clima horroroso que se viveu nos Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60. E é claro que isso não ia passar incólume. As pessoas que vivem no século XXI e que entendem que a gente tem que se manter no século XXI e não voltar para um passado em que a escravidão era uma coisa normal. Se tinha escravo como se tinha banco em casa para a pessoa sentar, um sofá. Então era normal isso. Então as pessoas que vivem no século XXI e acham que a gente deve permanecer no século XXI e não entrar numa máquina do tempo,
para voltar para esses 200, 300 anos atrás. Essas pessoas fizeram e vêm fazendo contra-protestos a essa horrorosa onda de ressurgimento da KKK, né, que é a sigla da Ku Klux Klan. Mas o que chateou mesmo a população e que agora deu pé mesmo para todo tipo de protesto é que o presidente, quando foi criticar lá a violência, muita gente talvez nem lembre, porque na última semana mesmo que ficou no auge do noticiário internacional foi aquele atropelamento em Barcelona, um atropelamento dentro de um atentado terrorista. Mas algo semelhante foi feito lá em Charlottesville, quando um dos integrantes dessas gangues, vamos chamar assim, racistas, pegou um carro e partiu para cima do pessoal que estava no contra-protesto e saiu atropelando todo mundo. Então, veja só o nível da coisa, da intolerância. Tipo, eu não aguento conviver com a sua ideia contrária a mim, então eu pego um carro e passo por cima de você. Isso não deixa de ser também a teoria lá dos terroristas de Barcelona, esse pessoal do Estado Islâmico, essas coisas aí que acham que não dá para derrotar, aliás, não dá para conviver com o inimigo, não. A gente tem que derrotar, massacrar, matar e não deixar nenhum rastro dele. É o que se tem feito. Um absurdo total. Então, só isso aí já é suficiente para a gente gritar para o motorista para descer desse ônibus, porque a gente está vivendo uma situação em que a liberdade de expressão está sendo muito mal utilizada. É a teoria no direito do abuso do direito. Aí levaremos uma aula para explicar isso. Mas você ter a liberdade de expressão é uma coisa. Você se utilizar da liberdade de expressão para defender que grupos sejam suprimidos, grupos tenham menos direitos que os outros. Eu digo grupos de cidadãos, eu não estou nem me referindo aqui a minorias, como o pessoal gosta de chamar, porque são cidadãos. Eu não entendo por que tem que existir um cidadão de primeira classe, um cidadão de segunda classe, um cidadão de terceira classe. Eu só posso crer que esse povo faltou às aulas de história, quando tinha lá história no ensino, eu nem sei como é que chamava, na minha época era primeiro grau, no segundo grau. Acho que esse pessoal faltou às aulas de história, só pode, ou como eu digo, deseja voltar para as priscas eras em que a gente tinha sociedade de castas, e um exemplo disso ainda continua lá pela banda da Índia. Mas é de assustar quando você vê um país que é quase que o berço da democracia moderna, tão cantado em prosa e verso, inclusive no seu hino, como sendo a terra dos livres, né, da liberdade e tudo, você ter esse tipo de discurso. E aí, quando o presidente vai criticar a violência que aconteceu, ele não consegue nem criticar o grupo que propôs a violência. Ele critica todo mundo como se todo mundo estivesse nas ruas pelos mesmos motivos e todos fossem motivos louváveis. Você está na rua para defender que existe uma classe de cidadão que é melhor do que outra, é um absurdo. E quando você pensa que essa classe melhor é baseada em cor de pele, isso é ainda mais assustador. Então, o negócio está pegando fogo lá para a banda dos Estados Unidos. O mundo vive uma guinada muito grande, muito radical para a direita. Aristóteles já dizia que a virtude está no meio, né? Não é para a gente estar nem numa banda nem noutra, tem coisas boas de um lado e de outro. Mas eu vou mais além, não é nem uma guinada radical só para a direita, é uma coisa extremista mesmo. Como existe do outro lado, existe de um lado, existe do outro. Então a gente está vivendo essa realidade. Tem visto agora, por exemplo, no Brasil, isso acontecer com muita força aí no governo Michel Temer. Hoje eu até publiquei nas redes sociais uma opinião, né, dizendo que Dilma levou 5 anos e meio para acabar com o Brasil, mas Temer está conseguindo isso em bem menos tempo, né? Com 1 ano e meio, ele está destruindo aí tudo tão rápido. É de impressionar, às vezes até você fica sem reação de acreditar no que está acontecendo, porque essa reforma trabalhista, por exemplo, eu acho que se você perguntar do cara que mais entende de direito de trabalho ao que menos entende, do cara que trabalha, da pessoa do senso comum na rua, para o grande empresário, qualquer um, acho que todo mundo diria
que era preciso realmente reformar alguma coisa, pelo menos, da CLT, já que é uma legislação com uma certa idade, a gente tem outros tipos de negócios e contratos aqui no mundo atual, contratos de trabalho, o que a gente chama de home office, né, que o trabalhador não vai nem para um escritório mais, ele fica dentro de casa, então tem que ter um certo controle. Mas também acho que não há quem louve em nenhum momento como essa reforma trabalhista foi feita, porque foi toda votada em regime de urgência, é uma pressa muito grande para terminar as coisas, parece que Temer tem muito medo porque ele não sabe quando é que ele vai cair, se bem que com essa base aí conquistada a peso de ouro, enquanto o Brasil tiver dinheiro, ele vai até o fim do mandato dele sem muito se preocupar com o futuro, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele não precisa ter essa preocupação, não. Mas a impressão que se tem é essa. É uma pressa muito grande para fazer uma reforma. Foi feita a toque de caixa. Foi feita com muita coisa contraditória dentro. Eu não entendo como é que se faz uma reforma tão profunda e não se discute. O mínimo que se pode fazer é discutir. Por mais que a gente entenda que vai passar um projeto que a maioria acha razoável, e aí nem sempre o que a maioria acha razoável é de fato razoável, mas o que aconteceu foi uma pressa para se aprovar qualquer coisa que modificasse. Eu participei de um seminário na semana, eu nem atuo nessa área trabalhista, mas sempre que eu posso eu vou para esses seminários, né, esses congressos, essas conferências, até para rever algumas coisas, porque a gente quando começa a advogar, começa a ficar muito preso naquela área em que atua, e eu atuo muito na área civil, especialmente indenizações, então minha área é muito processo civil, trabalho, olha, eu passo longe, penal eu passo longe, então de vez em quando eu pinto algum concurso aí para ver como é que eu ando nas outras coisas, aprender as modernidades. E quando tem um encontro aqui em Natal, que é muito difícil, normalmente quando acontece são esses organizados pelo desembargador Bento Herculano, que ou faz de tema de trabalho ou faz processo civil. Eu adoro processo civil, mas é uma área que eu já atuo. Trabalho é a que eu não atuo, mas também aí o resto eu fico voando. Então de vez em quando rola alguma coisa assim. Mas então eu estava nesse encontro lá no Teatro Riachuelo, perdi até o primeiro dia, não tive como ir, mas foi o segundo dia. E era uma coisa que assustava a todos, né? Lá estavam ministros do TST, lá estavam desembargadores de alguns tribunais regionais do trabalho, lá estavam advogados trabalhistas, lá estava até representantes do que se chama, num discurso bem de esquerda, um discurso bem... O capital, né? Os representantes do capital. Tivemos lá Alberto Furlan, só o sobrenome já demonstra a que empresa ele é ligado. Então, mas majoritariamente, o que se viu foi uma grande perplexidade com a pressa em se aprovar algo que iria mexer com a sociedade inteira, porque a sociedade ela é formada, pelo menos uns 70%, ou de empregados ou de empregadores, né? Tirando aí a parte de funcionalismo público, criminosos, etc. E aí a gente tem, então, o pessoal que ou se enquadra numa ponta da relação jurídica de trabalho ou se enquadra na outra. Então, uma reforma que atinge uma população tão vasta não poderia ter sido feita tão às pressas. Tem gente que não sabe nem quando a reforma vai entrar em vigor. Tem gente que acha que já está valendo. Tem gente que acha que já vale para os contratos antigos. Tem gente que... Bom, é uma confusão. Só para dizer, ela entra em vigor em 11 de novembro, para avisar. Mas, então, fica esse clima de tensão, porque foi uma coisa aprovada às pressas. Alguns ministros até fizeram questão de ressaltar que foi aprovada uma lei em março falando de compensação de horas de trabalho, etc. E quando chegou em maio já mudaram tudo, maio para junho, julho, porque a reforma trabalhista já mudou isso. Então você vê como as coisas têm sido feitas naquele Congresso nosso, que nunca foi um exemplo de grandes atitudes, mas se você pensar bem, Código de Processo
levou, acho que há uns 20 anos sendo discutido para sair alguma coisa. Código Civil, mesma coisa, né? As legislações, quando elas vão mudar, elas passam por um período de olhar o que é que a jurisprudência tem feito, vamos agir aqui nesse sentido. Mas a reforma trabalhista, ela não veio com esse sentido. Você consegue ler a legislação, se você for ler lá artigo por artigo, você encontra no mesmo artigo contradições. Uma coisa que permite 3 ou 4 incisos para frente, não permite mais. Foi feito assim muito nas pressas, eu achei interessante até que um advogado disse, eu acho que eles se reuniram ali num grupo e saíram dizendo, ei, você quer que coloque o quê? Ele disse, bota aí isso. Aí aquele deputado representando tal empresa. Outro deputado que representa outra empresa, bota aí isso. Então eles não foram se preocupando em ter lógica no texto, eles foram se preocupando em agradar todo mundo. E aí, em sequência, eu vi a desembargadora Vólia Bonfim, que é do TRT do Rio de Janeiro, dizendo que foi exatamente assim, porque ela acompanhou a votação o máximo que pôde, e ela disse que era assim mesmo, um deputado ia lembrando um negócio, eles iam colocando e ninguém foi mexendo em nada, e ficou o texto, um verdadeiro Frankenstein, difícil, tem tese para todo lado de como é que isso vai valer, o que é que vai poder, o que é que não vai. Mas uma coisa eu digo, majoritariamente a lei conseguiu desagradar a todos que militam na área trabalhista. Então, eu como não milito, não posso opinar muito, mas se quem milita, seja advogado, seja procurador do trabalho, seja juiz, seja desembargador, ministro, aí vai. Se quem milita diz que o negócio ficou sem pé nem cabeça, quem sou eu para dizer que não ficou assim? Então, isso aí é só essa, vamos dizer, o pontapé dessa guinada radical que está sendo feita. Eu acho que foi até Bento Herculano que falou já no fim da conferência, porque eu tenho que dizer o babado que aconteceu por lá, né? Um palestrante falou que a reforma tinha sido feita, patrocinada pelo capital. Foi o jurista como é o nome dele, meu Deus? Dale Grava. Se eu não me engano, é gaúcho. E em seguida subiu lá ao palco para falar o Alberto Furlan, que é da família da Sadia. A minha audiência está aqui bem inquieta. E aí ele não teve nem pena, nem usou aqueles termos que no direito, na discussão que a gente tem no ambiente mais civilizado, a gente ameniza o que vai dizer, normalmente começa com aquele data vênia, data máxima vênia ou algo do gênero. Ele não teve nem esse cuidado, não. Ele já subiu lá e dizer que essa reforma foi patrocinada pelo capital é mentira. Ele disse desse jeito. Aí já começou aquele movimento de aqui. E em seguida, uma claque enorme. Eu desculpe o termo claque, mas foi a impressão que me passou, porque até então as pessoas ouviam as palestras com o entusiasmo que se tem em seminários jurídicos de explicação do que está acontecendo, né? Sem aquele clima eleitoral de torcida. Mas quando Alberto Furlan disse que isso era mentira, houve uma claque enorme de aplausos, assovios, e é isso aí, não sei, assustou quem estava no teatro, inclusive, né? Eu nunca tinha visto aquilo num congresso de direito, para ser sincera, não esperava. E o que ocasionou, né, como quem estudou aí a dialética hegeliana sabe que a toda tese corresponde uma antítese, quando o ministro Alexandre Agra subiu ao palco e rebateu uma acusação de Alberto Furlan, que era que estava querendo fazer justiça social com a CLT, com as decisões da justiça trabalhista, e que esperava que não se tentasse fazer justiça social e sim aplicasse a lei. O ministro Alexandre Agra, então, subiu. As primeiras palavras foram: nós vamos sim fazer justiça social, porque é o que a Constituição determina. Pronto. Outra claque do outro lado, aplaudindo e gritando. Quer dizer, olha o clima que nós tivemos em pleno seminário da Reforma Trabalhista, lá no Teatro Riachuelo.
um clima de claque. Sei lá se não deu ainda algum xingamento em quem estava sentado bem na fronteira. Graças a Deus eu não estava, eu estava já mais próxima do palco. Vi até que uma pessoa caiu durante as palestras, mas foi bem antes disso, não deve ter sido empurrada por ninguém, não. Mas esse clima, essa divisão, esse radicalismo, então, Bento, vendo esse momento, falou lá a respeito e disse que não é porque houve, aí quem disse sou eu, houve mesmo muitos erros dos governos petistas, erros inclusive pelos quais o Brasil anda pagando agora. Não é porque houve esses erros que agora quem entrar tem que fazer tudo ao contrário, pior. Não, houve também acertos, né? A gente não existe algo que seja totalmente ruim ou totalmente bom. Mas o que se vê agora é um revanchismo muito grande e é aquela ideia de que se passou, sei lá quantos anos aí sob um governo de tendências de esquerda. Eu digo tendências porque a plataforma de economia, pelo menos dado o governo Lula, não tinha nada de esquerda, né? Muito pelo contrário, entrou, já botou um superávit primário bem maior do que o que Fernando Henrique tinha. Mas, então, o que se viu em relação a esses anos todos que se passou com o governo de tendência de esquerda, agora parece que o povo quer dizer assim, agora nós não vamos deixar pau sobre pedra, nem pedra, nada. Vamos acabar com tudo, passar aqui uma borracha e vamos retroceder. Exatamente nesse clima aí que está nos Estados Unidos, do povo querendo voltar para as teorias racistas, quando o racismo era uma coisa aceitável na sociedade. A gente tem visto isso agora no direito brasileiro, no ordenamento brasileiro, né? A reforma trabalhista sendo feita nessa pressa de acabar com tudo que se tinha antes. Gente, há uma coisa tão absurda lá dentro que é colocar uma grávida para trabalhar em local insalubre. Quer dizer, mesmo a grávida dizendo que quer ir, a criança que está lá dentro, né, vai sofrer as consequências e adeus. É umas coisas assim, não adianta nem discutir artigo por artigo, que levaremos muito tempo e ficaria muito chato esse podcast. Mas o que se vê é isso, é uma pressa de terminar tudo, dizer agora a gente vai fazer tudo o que a gente queria fazer e não fez. Então, foi uma pressa com a reforma trabalhista que transformou, então, a CLT num monstrengo, aí que a gente vai ter que lidar com esse monstrengo daqui para frente. Deixa eu só acrescentar isso em relação a essa reforma, que é outra coisa que deixa a gente também de queixo no chão. É que você tem a votação, qualquer votação de lei no Brasil, tem uma casa que inicia a votação, inicia o projeto. Pode ser, normalmente é a Câmara dos Deputados, vamos dizer que começa por lá, que foi por onde começou a reforma trabalhista. Ela vota lá em 2 turnos e quando termina a votação, o projeto segue para a casa revisora, a casa que vai olhar se é aquilo mesmo, que é o Senado. E o Senado, o próprio relator apontou N defeitos da reforma trabalhista, mas disse, mas não vamos votar isso agora não, porque a gente quer terminar isso aqui, deixa passar com esses defeitos mesmo. Por exemplo, tem um artigo que todo mundo já está batendo que é inconstitucional, porque limita o dano moral. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, tiver um dano que eles considerem leve, vai ser só até 3 vezes o salário mínimo. Um outro que ganha 10 mil também é 3 vezes isso aí. Quer dizer, o mesmo dano, um patrão que cometa o mesmo dano naquele momento a 2 empregados, se um ganhar 10 mil, ele vai receber 30 mil, o outro, porque, coitado, é salário mínimo, não vai chegar nem a 3 mil reais. Olha o absurdo de uma limitação de dano moral, que a nossa Constituição não permite. O dano moral vai ser medido por sua extensão, não é um legislador que vai dizer numa média aritmética, ó, se quebrou um braço é 500 reais, né? Não, isso não existe. Mas usaram lá um caso da lesão gravíssima, que seria o comparado a uma morte, e o máximo que se pode chegar parece que é uma indenização que não chega, vamos botar aqui 50 mil. Quando hoje o STJ já define, e eu digo isso com tranquilidade, é a área que eu atuo, uma morte dessa, dano moral, é coisa para mais de 400 mil, é entre 300 e 500 mil reais. Então, só porque é trabalhador, lascou. Se o dano for moral proveniente de relação de trabalho,
a reforma trabalhista, se morrer alguém, já disse que a vida custa ali até 50 mil só. Um absurdo, mas fazer o quê? Então, o Senado encontrou todas essas incongruências lá na lei e disse, não, vai passar porque quem vai fazer a revisão não somos nós, é o presidente da República através de uma medida provisória. Esse país virou de pernas para o ar, né? A Constituição totalmente rasgada, um Congresso totalmente atordoado aí com as denúncias da Lava Jato para lá e para cá, abriu mão de suas funções, delegou a sua função revisora de uma lei para o presidente da República fazer através de medida provisória. Eu acho que quem estudou direito neste país está com o queixo no chão. Não, e quem é professor de direito, meus pêsames, né? Como vai conseguir explicar aos seus alunos uma coisa dessa? Não tem como, é coisa para louco, vai ficar todo mundo doido aí com isso. E nesse ritmo vai também a reforma da Previdência, embora eu acho que essa está meio que enterrada, porque o governo não está conseguindo, não conseguiu nem número da reforma para se manter no governo. A reforma tem que passar por emenda constitucional, então acho que pelo menos nisso aí a gente está meio que seguro. Mas aí agora ele viu que não ia dar para a reforma, disse, espera aí, fez uma lista lá de 57 projetos, empresas, etc., que ele quer privatizar a rodo. Eu não estou dizendo que não tenha que privatizar algumas coisas. Por exemplo, aeroporto, eu acho um absurdo ser de governo. Eu não entendo o que é que um governo tem a ver com aeroporto. Tem que ser mesmo privatizado. Agora tem que ter uma agência do governo para fiscalizar, porque também empresa privada à vontade, ela bota para torar no consumidor e não tem pena. Né? A lei reconhece que consumidor, inclusive, é hipossuficiente. Então, cabe um governo mais forte para fiscalizar isso. Mas não é isso que se quer fazer. O que se quer fazer é sair vendendo tudo realmente a rodo, porque é para dizer assim, nós somos diferentes do PT, não sobrar mais nada e não vamos fiscalizar nada também não, né? Para que fiscalizar? Deixa a iniciativa privada à vontade. Aí eu sei que existe muita gente aí de direita, eu converso, olha, diariamente, principalmente pelo Twitter, que é onde eu vivo mais, eu converso com o pessoal de direita, de esquerda, não tenho preconceito com ninguém. E sei que o pessoal de direita acha que está precisando disso mesmo, privatizar muita coisa, diminuir o Estado. Mas, minha gente, tem coisas, por exemplo, geração de energia, eu acho uma coisa tão estratégica para um país tão grande e que é tão diferente de uma ponta a outra, para de repente você entregar uma geração de energia, estamos falando de eletricidade, né? Que é uma coisa de suma importância para um país em várias áreas, não preciso nem dizer, é coisa básica. Você entregar isso para uma empresa privada, chega sem ter a discussão, aí aqui chegamos de novo na discussão. Porque lá atrás, lá no governo Fernando Henrique, foi um processo para se privatizar, por exemplo, a parte de telefonia, que foi uma coisa muito benéfica para o país. Mas foi um processo, não se chegou assim, hoje e amanhã, bora, vendeu tudo, tchau, acabou, não é mais do Estado, não. Foi um processo, houve discussão, foi para lá. Se houve corrupção, bom, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Como é Brasil, a gente imagina que houve. Mas, de todo jeito, houve um processo adequado de discussão. Todo mundo pôde fazer seu protesto, porque estava sendo vendido o Brasil. Todo mundo pôde fazer também o seu manifesto lá de apoio, porque era modernização. Deu tempo de todo mundo ir para a rua e fazer o que bem entendia. E, no fim, foi privatizado e foi uma coisa boa. Agora, você fazer uma lista como quem vai fazer uma lista de compras no supermercado, só que agora é o contrário, uma lista de vendas. Aí eu digo outra coisa que eu compartilhei hoje na rede, que diz que, lógico que é uma provocação até com o João Dória lá, que é com quem anda muito com o Michel Temer nos últimos dias, que é dizendo que Temer tá parecendo um usuário de crack, tá naquela fase lá da abstinência, tá louco, tá vendendo tudo que tem em casa para comprar as pedras, que é isso que tá aparecendo. O pior, minha gente, é saber que esse mesmo presidente foi pego numa conversa aí com o cara lá da JBF e dizendo que o cara lá estimulando a privatização de algumas coisas. Quer dizer, até para isso se leva propina nesse país, para se vender as coisas do nosso país, tem que rolar uma propina. Então, e aí saiu acusando muita coisa país afora. Essa investigação precisa
continuar para que a gente saiba até onde vai o cinismo desse político. Porque o que a gente está vendo agora, hoje eu estava até assistindo o Estúdio I na Globo News, é que o pessoal perdeu a vergonha. Se antigamente as coisas eram feitas escondidas, hoje está sendo a cara dura. Os políticos dizem na TV, assim, a Globo News tem feito uma série de reportagens sobre assessores de gabinetes que não dão expediente no gabinete, sobre políticos que têm verba de indenização de não sei quantos mil, porque viajaram não sei quantas vezes para tal cidade. Ou tem um até que é um cara de pau total, porque ele tem uma casa no Maranhão, aí usa um apartamento funcional em Brasília e a casa dele ele alugou no Maranhão para quando ele for para o Maranhão, o Brasil ter que pagar a diária dele em hotel. Tinha uma única diária que era mais de R$4.000. Então, olha só o nível de cinismo desse povo. E eles vão para a TV para dizer assim, não, de jeito nenhum isso não é assim. Ou então tá correto, como teve um que foi até o que tatuou lá Temer no braço, que disse que estava fazendo um tratamento, quase que ele chora falando com o repórter, para explicar o número de viagens dele para São Paulo, a quantidade de dinheiro que estava sendo gasto lá no tratamento, que ele disse que quase morreu, precisou fazer várias cirurgias, porque a vida dele estava muito difícil. Ele quase chora na reportagem, e eu quase choro junto com ele, do cinismo dele lá, falando do quanto tinha sido despendido pelo Brasil na saúde dele. Eu quero lá saber quanto é que ele fez de cirurgia. Ele pode gastar 2 milhões de cirurgia, ele tira do bolso dele. Aqui não é monarquia pra gente ter que sustentar todo esse povo. Além de salário, verba de não sei o que, ainda pagar saúde, viagem, assim fica difícil. Enquanto isso, tá lá todo dia no RNTV, no Bom Dia RN, uma fila interminável de pacientes no Valfredo Gugel, um corredor lotado. Ali o Estado não paga nada, não. O Estado não paga uma diária, o Estado não paga uma injeção, uma seringa. Tinha aí no interior de São Paulo, acho que era São Bernardo do Campo, que estava entregando aos pacientes de diabetes que tomam insulina 2 vezes ao dia, só 30 seringas por mês. Quer dizer, e 30 agulhas. Tinha que usar a mesma seringa e agulha 2 vezes por dia. Para isso não se tem dinheiro, né? É um absurdo uma coisa dessa. Mas então, quer se fazer essas privatizações a rodo mais como uma resposta de, vocês fizeram assim, nós vamos fazer totalmente o oposto agora. E não se deixa o Estado, não se fortalece o Estado para fiscalizar. Corrupção, parece assim, eu vejo muita gente dizendo, não, empresa pública é só fonte de corrupção. Gente, corrupção é uma moeda com 2 lados, 2 faces. É tão corrupto o corruptor como aquele que foi corrompido. A gente não sabe nem quem é o lado qual da moeda. Quem foi? Foi o que pediu primeiro a propina ou o que ofereceu? Então não dá para apostar, por exemplo, que é só porque é público e não tem, então não tem fiscalização e aí o privado vem, pinta e borda, ou o público é que pinta e borda em cima do privado. Hoje mesmo saiu aí um caso de corrupção da Samsung lá na Coreia do Sul. Que diabo a Coreia do Sul tem de empresa estatal? É altamente privatizada a Coreia do Sul, para ainda ter um caso de corrupção. O ser humano, se ele tiver a oportunidade de burlar, ele vai burlar. Não importa se é público, se não é. Então o cara pagou lá a propina para não ser investigado, não sei o quê. Mesmo tudo lá privatizado, tem corrupção. Então não é por aí. O problema é a gente mudar a cultura, né? É a cultura da sociedade que tem que mudar. A sociedade é que precisa entender que lei é para ser cumprida por todos. Mas a gente tem aqui no Brasil uma sensação de que a lei é só para os outros. Para mim, não. Ali, eu dou esse exemplo aqui sempre. Saída do viaduto ali de Ponta Negra, já entrando na Roberto Freire. Quem vem da BR não pode atravessar a Engenheiro Roberto Freire para entrar naquele primeiro retorno ali em frente ao supermercado Nordestão. Quantas vezes se vê N freadas de carros descendo a Engenheiro Roberto Freire porque os carros que vêm da BR se acham no direito de cruzar aquela rua, passar por cima do gelo baiano, que já estão ali para dizer que você não pode entrar, passar por cima da pintura da pista que está ali mostrando que você não pode passar por ali, porque aquela lei é para os outros, para aquele ali não. Então é muito difícil. É uma coisa que se não partir de baixo, se não partir de cultura, de que
Mané é quem não cumpre a lei, porque aqui é o contrário, mané é o que cumpre. Não, todo mundo quer um jeito de burlar a lei, da menor coisa até os bilhões aí roubados da Petrobras. Porque ninguém começa roubando de cara 1 bilhão. Você começa lá de trás, um imposto que você não paga, uma filha que você fura, uma multa que você retira porque tem uma peixada dentro do Detran e assim vai. Bom, aí ainda nessa linha de que é muito difícil a nossa sociedade compreender isso, eu já venho dizendo que desde que Lula foi lá para a TV dar aquela entrevista no Jornal Nacional para dizer que o que o partido dele tinha feito era caixa 2 e que todo mundo fazia, então não tinha por que punir. A gente tem agora, por exemplo, Gilmar Mendes, o ministro do STF, soltando 2 empresários, um deles pai de uma garota que casou-se e que Gilmar Mendes foi padrinho dela. Aí ele vai e diz que foi pedida a suspeição dele. Existem 2 conceitos no processo, vou explicar rapidamente. O impedimento e a suspeição. O impedimento é a lei que diz, normalmente são os laços de sangue, né? O pai não pode julgar o filho, a mãe não pode julgar, a irmã não pode julgar o irmão e assim vai. Então é lei, não tem o que discutir. Suspeição é um pouco mais subjetivo, porque é assim, é você acreditar que aquilo não vai ser muito imparcial, porque imagina aí, eu tenho uma grande amiga, aí eu sou advogada já sou, né? Aí eu sou juíza, vou julgar o processo da minha amiga. Quem é que vai acreditar na minha imparcialidade, por mais que eu a tenha? Eu, por exemplo, procuro ser muito justa nas minhas coisas, tem gente até que fica com raiva de mim, mas se a minha amiga não tivesse direito, eu não daria direito a ela, mas a lei aqui tenta fazer a proteção para o judiciário, o conceito do judiciário, para que as pessoas acreditem. Porque se eu não condenar a minha amiga, se eu a libertar, né, se eu considerar que ela é inocente, ninguém vai acreditar que as provas conduziam naquele sentido. Vão achar sempre que foi a amizade que eu tive com ela. Então, é aquele caso de que a mulher de César não pode ser só honesta, exatamente. Ela, além de ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, esse é o conceito da suspeição. Aí, o que é que Gilmar Mendes faz depois que todo mundo andou pedindo aí a suspeição dele nesse caso, já que ele é padrinho da filha do cara que ele mandou soltar? Quer dizer que isso não é uma amizade? Eu não sei o que é, né? Você ser chamado para ser padrinho num casamento, porque hoje em dia você ser convidado para um casamento já é muita amizade, né? E você ser chamado para ser padrinho é coisa de dentro de casa. A gente diz assim, é o povo da cozinha mesmo. Bom, aí o que é que Gilmar Mendes respondeu? De uma forma até, eu vou dizer assim, usando um funk, malandramente. Ele respondeu que a atuação dele estava lá prevista no artigo 252 do Código de Processo Penal. Querendo dizer que ele estava ali no artigo 252, não tinha problema para ele. Só que o artigo 252, faltou dizer isso, é um artigo dos impedimentos. Aqueles, como eu disse, que tem a ver com o sangue, que ele não pode julgar nada que tenha relação com os parentes sanguíneos, né? Ou uma causa que ele tenha atuado numa causa semelhante, ou que ele já tenha atuado nela, porque às vezes um ministro é nomeado, mas antes ele foi um juiz de primeira instância, aí já passou por aquela causa. É claro que ele não pode julgar a própria causa dele, porque ele vai continuar com a mesma opinião. Bom, por que eu digo que foi malandramente? Porque a suspeição desse caso aí de Gilmar Mendes aparece lá no artigo 254, só 2 artigos depois. Eu vou ler aqui rapidamente, mas eu vou parar só no primeiro inciso, porque é só ele que precisa. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí o artigo vai dizer quais são as situações em que isso pode ocorrer. A primeira, logo, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, né? Qualquer deles, o código coloca aqui. Então, se eu sou padrinho da filha do cara que eu tô mandando soltar, se isso não for um amigo íntimo, vamos fechar esse negócio que eu não sei mais não o que é amigo íntimo. Eu não sei mais. Fica difícil pra mim. E aí, é o que eu digo, se você pega um ministro do STF, tá pintando e bordando nesse país afora, primeiro sendo comentarista de decisão, que juiz é para se manter calado,
Juiz é imparcial e tem que ter, igual a mulher de César, né, a imagem de imparcial. Mas Gilmar Mendes acha pouco, defenestra todo mundo. Não tem um pingo de respeito por Ministério Público, não tem um pingo de respeito por advogado, não tem um pingo de... Ele só tem respeito pelos amigos dele políticos. É só elogio para Michel Temer, Renan Calheiros, é encontro no meio da noite, é um pessoal amigo, vamos defender, até a ligação lá dele para Aécio Neves que foi divulgada, ele foi lá dar uma força na votação que a Aécio Neves estava pedindo. Um cara desse, será que não é amigo íntimo? Eu não sei. Não sei que tipo de amizade é essa. Mas quando você vê um presidente da República, um ministro do STF com esse comportamento e nada consegue o segurar, aí fica muito difícil você cobrar que a população tenha a ideia de que é para cumprir a lei. Não, fica essa ideia de que mané é quem cumpre. Porque quem é inteligente, se você é ministro do STF, se você é presidente da República, se você é político em geral, se você é inteligente, você burla a lei. É um absurdo. Isso vale quando eu digo até que a gente é que tem que compreender que lei é para ser cumprida. Esses casos aí que nós temos, por exemplo, de naufrágios nessa semana horrorosos no Pará, na Bahia. Barcas que não podiam fazer transporte de pessoas, fazendo transporte com muito mais gente. Um até tinha um carro dentro, não podia estar transportando aquele carro. Gente, as regras existem, elas foram pensadas. As regras em geral não são como essa palhaçada que foi feita na reforma trabalhista, que cada um pensa um negócio e bota lá. Não, elas são discutidas, são regras, principalmente as de segurança, são pensadas por especialistas para que a gente tenha uma vida legal, uma vida normal, uma vida sem grandes riscos, uma vida de convivência pacífica. Você imagina um trânsito em que cada um pudesse se enfiar onde quisesse. A gente teria 3 a 4 batidas, acho que a cada 1 quilômetro, em qualquer cidade desse país. Não pode ser assim. Então tem uma marcação, está pintada ali, aquilo foi pensado de uma forma, respeito. Mas infelizmente as pessoas acham que as regras só servem para os outros. Muito talvez pelo exemplo que a gente tem de político, das autoridades desse país. Agora eu vou dizer uma coisa. Vem eleição aí no próximo ano, eu quero só saber quem serão os eleitos nessa bodega brasileira, para saber se é melhor a gente gritar logo para esse motorista desce de uma vez. Bom, deixa eu dar logo uma dica de programação. Amanhã, eu até ouvi muita gente dizer que amanhã tinha Milton Nascimento de graça na Ribeira e Natal. Não é bem isso. Amanhã tem um musical inspirado na obra, na vida de Milton Nascimento, que será gratuito lá na Ribeira. A partir das 19 horas na Praça Augusto Severo. Vai ter até local, o pessoal sentar, pelo menos os primeiros 1.000 terão lugar para sentar. Então, Milton Nascimento não estará em Natal, mas a obra dele será retratada nesse espetáculo. Dou uma dica também super rápida. Quarta-feira da semana que vem a gente vai ter uma ópera aqui em Natal. Nunca tivemos uma ópera, não que eu saiba. Lá no Teatro Riachuelo, lá Traviata. A gente já teve uma ideia do que vai ser com a orquestra e com as sopranos latinas que estavam aqui nessa quarta-feira no espetáculo gratuito. Vamos pagar agora para ver na quarta-feira dessa semana. Certamente vai ser uma coisa bem legal. Bom, minha gente, é isso. Peço desculpas por não ter passado por aqui nas últimas sextas-feiras. Prometo manter esse horário nas sextas, fazer de tudo, tripas corações, para conseguir chegar nessa sexta, na próxima sexta, 19 horas, com outros assuntos. Vamos rezar que seja algo mais leve. E no próximo domingo, 10 da manhã, vamos falar sobre futebol, né? Futebol que trouxe tanta dor de cabeça aí pro América, trouxe alegria pro Globo, tá trazendo muita dor de cabeça ainda pro ABC, que teve muita coisa nessa semana. Bom, de todo jeito, deixa um bom fim de semana para todo mundo e até lá!